Já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de Cultura do Distrito Federal, Cláudio Abrantes, ele que assumiu a pasta há quase um mês após a saída do então secretário Bartolomeu Rodrigues. Ele que teve aí uma grande carreira na Câmara Legislativa do DF, foi deputado distrital por 3 mandatos, suplente em um outro. Secretário, eu quase falei deputado, bom dia, bem-vindo. Estou me acostumando também ainda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Uma alegria imensa estar aqui na Nova Brasil, uma rádio que eu admiro muito pela qualidade, jornalismo, da música. Estou muito satisfeito lá também, lá na Secretaria de Cultura. Também a minha saudação para todos os ouvintes. É uma pauta que eu sempre acompanhei na minha vida legislativa, nos meus trabalhos legislativos. Também na minha história pessoal também, né? Eu sou ator e trabalhei muito tempo com isso e a cultura sempre foi algo do meu dia a dia, né? Então, assim, é algo que eu não planejei, não imaginei, assim, quero ser secretário de Cultura, mas é uma pasta que eu me identifico muito, né? Tenho muita tranquilidade de conversar, dialogar, e a gente tem buscado pautar essa nossa atuação nesse curto prazo que a gente está lá, justamente nisso, no diálogo, ouvir todo mundo. E, enfim, eu acho que é um desafio novo, uma oportunidade também, dado o momento que a gente vive, de recriação do Ministério da Cultura, de várias leis que estão surgindo, também das possibilidades que a gente tem de entregas para a população do Distrito Federal, de equipamentos públicos. Enfim, eu acho que a gente vai conseguir trafegar bem por essa pasta. A sua experiência no parlamento local, aqui na Câmara Legislativa, secretário, qual vai ser o peso disso nessa sua gestão? O senhor acredita que o fato de ter sido deputado distrital por um bom tempo vai facilitar essa interlocução com a Câmara Legislativa, por exemplo? Diego, eu acho que ajuda sim, que tem um bom peso. Por conta do trânsito com os deputados, a gente consegue conversar, dialogar, né? Não que os outros secretários não conseguissem, mas eu conheço a boa parte lá dos deputados que estão nessa legislatura. Praticamente conheço todos, mas tem uma relação muito, muito forte com outros que a gente trabalhou junto. Também a minha história legislativa, como eu disse, ela tem muito a ver com a cultura, né? Quando eu fui suplente, eu estava fazendo uma retrospectiva, quando eu fui suplente lá em 2009, foi quando a gente entregou o FAC, né, que é o nosso fundo. Já existia, mas foi quando a gente regulamentou, que a gente separou 0,3% da receita corrente líquida para investimentos e fomento na cultura. Eu fui o relator da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura, eu fui o articulador da LOC, da Lei Orgânica da Cultura. Fizemos inúmeras audiências públicas, o diálogo com a comunidade cultural sempre aconteceu de uma maneira muito forte. A gente foi para o embate quando precisou ir para o embate, foi para a articulação. Então, eu acho que a minha história legislativa, ela também ajuda muito nesse sentido também. De conhecer a legislação, de saber onde estão os gargalos, do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa regulamentar, e a gente tem lutado por isso, a gente já tem avançado em algumas discussões para dentro do governo do Distrito Federal, de aplicação de artigos da Lei Orgânica da Cultura. Então, eu acho que ajuda sim. Eu acho que a gente vai colocar toda essa experiência e também o diálogo que a gente tem à disposição da área cultural de Brasília. Muito bem, secretário, é uma nova gestão que se inicia agora, as coisas ainda estão começando, imagino que o senhor ainda esteja ficando a par de muitas peculiaridades da secretaria e da atuação da secretaria, que é de Cultura e Economia Criativa. Exato. Também, não é? Agora, quais são as prioridades, ou qual seria a prioridade máxima aí, que o senhor elencaria para essa nova gestão? Olha, eu digo que a Secretaria de Cultura, ela é um campo muito vasto. É difícil você estabelecer uma prioridade máxima, tá, mas você tem situações que são mais emblemáticas para o Distrito Federal. Uma delas é a questão do Teatro Nacional. O Teatro Nacional está fechado desde 2014. Então, existe um cuidado, inclusive, do governador Ibanez Rocha, um pedido dele, pessoal: Cláudio, se debruce sobre isso, procure alternativas para a gente entregar logo. É uma obsessão do governador Ibanez entregar o Teatro Nacional antes do fim do seu mandato. E a gente está aí para fazer isso. Fora isso, a gente tem inúmeras ações que a gente precisa elencar. A gente tem uma relação agora muito forte com o Ministério da Cultura. Estive ontem com a ministra Margarete Menezes. Acabamos de receber recursos de uma lei que é muito importante para a cultura do país, que é a Lei Paulo Gustavo.
né, um montante bem interessante, muito recurso. Histórico, né? Nunca antes Não, esse nunca valor, antes, né? né? A gente tem aí quase 4 bilhões de reais para o Brasil inteiro. Eu gosto muito de trabalhar com transparência. Transparência sempre foi uma pauta no meu mandato. Nós recebemos no dia de ontem cerca de 48 milhões de reais para ser aplicado na cultura, a maior parte para o audiovisual. Já pela lei Paulo Gustavo? Já pela lei secretário? Paulo Gustavo. Ok. E a gente agora está tratando da parte dos editais, dos comitês consultivos, que é a parte com a sociedade civil. Também temos que fazer uma acomodação orçamentária na Câmara Legislativa, no orçamento do Distrito Federal, porque esse dinheiro não existia. Então a gente tem que criar esse programa de trabalho orçamentário para poder resolver. Então as leis de incentivo que a gente tem são importantes. Fora isso, a gente tem uma questão muito forte, que são os próprios do Distrito Federal. Lógico, o mais emblemático é o Teatro Nacional. É um teatro que é referência para o Brasil e para o mundo, né? Então existe uma atenção de todo mundo para que o teatro reabra. Mas nós temos, por exemplo, o Cine Itapuã, lá no Gama, a gente já está em processo para que a gente consiga reformar. É algo que deve estar fechado pelo menos há 20 anos, se não me engano, eu não tenho a data precisa. A imprensa tem noticiado também, a gente tem acompanhado, eu já estive lá, a questão do Complexo Fazendinha na Vila Planalto, a própria Praça dos Três Poderes, ou seja, a gente tem uma enormidade de próprios, de equipamentos de cultura que precisam de atenção. Ao mesmo tempo, a gente precisa dar espaços públicos de cultura para as cidades. Se você for avaliar, você vai contar nos dedos da mão as cidades do Distrito Federal que tem um equipamento público de qualidade que esteja funcionando, né? Cidades público, né? Cidades de grande porte, como Taguatinga, Ceilândia, acabei de citar o Gama, tem muita dificuldade. E a cultura é algo que tem que estar no dia a dia das pessoas. Eu digo que a Secretaria de Cultura, diferente de outras secretarias, eu pego, por exemplo, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança Pública, elas produzem a sua pauta. Então, por exemplo, a educação, ela produz educação. A Secretaria de Segurança, ela faz segurança pública. Agora, a nossa secretaria, majoritariamente, ela não produz cultura. Então, ela vai ter que se aliar à comunidade cultural. E isso é algo que a gente tem muito bem definido. Mas essa comunidade cultural, que hoje a gente está implementando vários editais, eu falei da Paulo Gustavo, mas a gente ainda tem o nosso FAC, que eu falei agora há pouco, algo na casa de 90 milhões ano, é muito recurso. A gente ainda tem para esse segundo semestre a LAB 2, né, a Lei Aldir Blanc 2, que serão recursos que também virão para investimento na cultura. Mas a gente vai precisar de espaço. Eu sei que o artista vai onde o povo está, né? Vai para a praça, vai para a rua, isso é muito bacana. Mas por que não toda a cidade do Distrito Federal ter seu próprio equipamento de cultura, seu teatro, seu complexo cultural, enfim, suas salas de exposição? Porque é algo que, já dizia o Titãs, né? A gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte. Então, essa é algo que eu persigo também, da gente equipar as cidades. Eu tive a oportunidade de visitar uma vez Madrid, que é uma cidade até mais aristocrática, vamos dizer assim, da Espanha. Não é tão... não é uma Barcelona. Não é a né? Barcelona, que é tão descontraída, né, vamos dizer assim, respeitando, obviamente, cada característica. Mas Madrid, eu fiquei impressionado com a quantidade de teatros. Praticamente cada bairro de Madrid tem um teatro, e com produção. Então, se eu tenho um FAC, uma Lei Aldir Blanc, se eu tenho uma Lei Paulo Gustavo, com tanto recurso para gerar projetos culturais, isso fora o fomento, né, que são emendas que os deputados colocam, eu preciso de espaços públicos para que isso aconteça com qualidade e até para a gente fazer parcerias com outras áreas de governo, por exemplo, como a educação. Então, são pautas prioritárias para a gente. Eu fiquei muito feliz de estar ali ouvindo a Caroline falando de empreender, porque a gente também agregou, como a Ariane já falou, a parte de economia criativa aqui à nossa secretaria, que é algo muito importante, uma das poucas unidades da federação que tem uma Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E o que é economia criativa? São modelos de negócios inovadores, gestão, tecnologia, inovação. Anteontem eu visitei uma vinícola aqui em Brasília, né, a Vinícola Brasília, que então às vezes pensa cultura somente a parte da arte. Não, a arte, o entretenimento é um braço da cultura. O senhor citar a Praça dos Três Poderes também na sua lista de prioridades como um equipamento cultural, isso também é muito interessante. Perfeito, essa parte cívica está na nossa cultura. E eu visitei a vinícola, né, e eu achei muito interessante, porque eles têm um projeto, um típico projeto de economia criativa.
que num lugar onde não se espera, você criar algo inovador, que é a produção de vinhos, e com uma tecnologia muito bem apurada. Não a tecnologia da informação, mas a tecnologia da agricultura, que eles trabalham com dupla poda. Enfim, é um pequeno exemplo que a gente também vai migrar os nossos trabalhos para incentivar esse tipo de ação. E aí a economia criativa envolve gastronomia, arquitetura, inovação, tecnologia. Isso é algo que a gente trabalha com interface com várias outras secretarias. Então como eu disse no início, é um grande desafio, mas é também uma oportunidade da gente agregar muitos valores aqui para a vida cotidiana do Distrito Federal. 8 horas e 46 minutos, esse é o jornalismo da Nova Brasil, você está na 97,5 FM, a gente conversa ao vivo aqui nos nossos estúdios com o secretário de Cultura do DF, Cláudio Abrantes, que tomou posse há pouco menos de um mês. Amanhã completa o mês, não é isso, secretário? Amanhã completa um mês. Amanhã completa um mês. E se você não está ligando o nome à pessoa, eu sei que o secretário deve estar cansado de ouvir isso já, mas às vezes o nosso ouvinte precisa ouvir. O Cláudio Abrantes foi Jesus Cristo no Morro da Capelinha durante muitos anos. Até hoje ainda tem que fazer essa referência, né, secretário? Eu não me incomodo não, Diego. Muito pelo contrário, eu acho muito bacana. Assim, do ponto de vista da minha carreira de ator, fica assim, é um ator de um papel só, né? Não, mas eu tive outros trabalhos. Mas não também. é qualquer papel, né, secretário? Não era um soldado romano, era claro, Jesus. Sem dúvida. Mas é uma experiência que eu trago com muito carinho. É interessante se falar disso, Diego, porque às vezes, um dia desse eu estava fazendo essa conta, né? A gente começa a fazer conta e a gente vai ver que a idade chegou mesmo. Eu deixei de fazer o papel há exatos 21 anos. Deixei de fazer. Olha só. Então, assim, as pessoas ainda lembram. O cabelo já não está mais longo. Lógico que eu ganhei muitos quilos, né? Então, de lá para cá não tem... Mas realmente eu trago com muito carinho essa minha experiência com a Via Sacra. Sou membro da Via Sacra ainda, nunca deixei, né? E nem depois que eu deixei de dar o papel, eu migrei para a direção, depois... trabalhei na parte da diretoria, fui vice-presidente do Grupo Via Sacra e hoje eu sou um coadjuvante lá. Eu enceno, e esse ano foi até interessante porque eu tive a oportunidade, foi até algo muito emocionante. Pela primeira vez eu sou povo, né? Eu sou figurante, eu sou um cidadão de Jerusalém. E pela primeira vez eu tive a oportunidade, minha esposa já encenava comigo, né? Porque eu também é da Via Sacra. E esse ano eu encenei com o meu filho do meio, o Benjamin, pelo primeiro ano encenou lá na Via Sacra. Bacana. Então, assim, tem essa tradição familiar também ligada a esse grupo. Coisa boa. Muito bem, 8 horas e 48 minutos. Secretário, o senhor falou brevemente sobre a Praça dos Três Poderes, que é também um aí dos objetivos principais no que diz respeito à revitalização, por exemplo, da Secretaria. A gente teve aí, ao longo dos últimos meses, a notícia de que as pedras portuguesas da praça seriam trocadas, que ela seria, então, revitalizada. A praça, que a gente lembra, está gradeada também, não é? É um dos pontos ali da esplanada que estão cercados por grades. Essa reforma deve, de fato, acontecer, essa troca dessas pedras, para que a praça, que é tão visitada, não é, por nós brasilienses, mas também pelos turistas, seja entregue com uma nova cara, uma cara nova, especialmente depois do 8 de janeiro. Muitas daquelas pedras foram retiradas, usadas como armas, inclusive ali pelos manifestantes, pelos criminosos que lá estiveram. O que está sendo pensado hoje para a Praça dos Três Poderes? Ariane, eu penso que o 8 de janeiro ele não pode ser esquecido, para que não aconteça novamente, né? Então a gente não pode esquecer, mas a gente tem que mostrar uma imagem do que realmente a Praça dos Três Poderes é. Embora represente ali a institucionalidade do nosso país, né, dos nossos, como a praça, o nome já diz, dos três poderes da nossa nação, mas a gente tem que lembrar da praça como um espaço público, um espaço do povo, que tantas vezes foi ocupado para celebrar posses de presidentes, mas que também é um lugar extremamente bonito, agradável, único no mundo. As pessoas que vêm à Praça dos Três Poderes se encantam com a arquitetura e com o espaço em si amplo, aberto, né? Esse céu maravilhoso de Brasília que a gente enxerga lá de uma forma tão bonita. E a gente tem que dar a essa praça a possibilidade de ser ocupada de uma maneira plena e com qualidade. Então, nesse sentido, a Secretaria elaborou um projeto. O projeto da nossa parte está pronto, ele está submetido ao IPHAN, né, para que o IPHAN,
que é o órgão competente para tratar de ações relacionadas ao tombamento, e a praça é uma área tombada, está dentro do conjunto urbanístico de Brasília. Eu tenho dialogado muito com o IPHAN, já estive lá, já visitei o IPHAN nesse período. IPHAN local nesse caso, né? No caso local, mas eu tenho uma relação muito boa, porque fora da questão de campo político, né, eu tenho uma relação muito boa com o presidente Leandro Grais, que nós servimos juntos na última legislatura, né? Certo. E tenho também uma relação muito boa com o Tiago, que é o superintendente do Distrito Federal. Então a gente está dialogando de uma maneira muito forte com o IPHAN, para que rapidamente a gente tenha autorização, o aval do IPHAN, para a gente já lançar a licitação. Já tem recursos separados para isso. É um pedido, eu recebi uma ligação do governador essa semana, me pedindo pela Praça dos Três Poderes, entendeu? Então o governador, que também é um brasiliense, ele tem o imaginário, né, da Praça dos Três Poderes, né, em sua mente, pediu para a gente que se dedicasse também a isso. Então eu espero, e aí na hora que a gente tiver essa informação, me comprometo de passar aqui para Nova Brasil, para a gente dizer, olha, finalizamos com o IPHAN e vamos lançar a licitação de recuperação da Praça dos Três Poderes. É algo importante, porque é simbólico, como disse, porque é um contraponto ao 8 de janeiro, para que lá o povo possa entrar, apreciar, celebrar, reivindicar também, é algo que faz parte, desde que, obviamente, seja uma reivindicação democrática, como historicamente aconteceu lá na Praça dos Três Poderes. 8 horas e 52 minutos. Secretário, a gente vai ter que caminhar para o fim da nossa conversa. Quando eu digo que a audiência da Nova Brasil não para de crescer, é mais do que verdade. Meu WhatsApp aqui está bombando. O secretário Luciano Carvalho, secretário de Obras do DF, está aqui. Um grande abraço para o amigo Cláudio Abrantes. Grande parceiro, um cara sensacional, muito competente. Não é porque eu estou aqui na rádio, mas falo isso em todos os lugares, muito correto. E o Luciano é um que eu me reporto a ele para aprender sobre esse processo licitatório, para dar rapidez e celeridade. E um abraço também para o Luciano. Secretário, eu queria fazer um comentário e te ouvir sobre isso. A gente está vendo Brasília ficar cada vez mais pujante no universo cultural. Isso é muito bom, é muito gratificante a gente perceber isso como Nova Brasil FM, uma rádio que também quer ser a rádio, cada vez mais a rádio cultural da nossa capital. E a gente está vendo muita gente que não pisava em Brasília, pisando em Brasília, vindo fazer show em Brasília, uma estrutura maior e melhor, com o que o BRB está fazendo na Arena, no Mané Garrincha, os meninos da R2 com o Festival na Praia, enfim, tem muita coisa acontecendo, centro de convenções todo fim de semana, mas o senhor falou muito bem sobre a importância da gente colocar equipamentos culturais nas cidades. Como fazer para que, ao mesmo tempo em que Brasília como capital e aqui no miolo, na zona central, a gente tenha cada vez mais eventos gigantescos, como nós estamos tendo, mas ao mesmo tempo também fazer com que isso seja democratizado para que não seja uma cultura elitizada aqui da nossa capital, secretário? Então, Diego, um dos caminhos que a gente usa, e aí eu quero estar aqui também mandar um abraço para o meu antecessor, o secretário Bartô, que na minha opinião fez um baita trabalho lá na secretaria, de uma maneira muito, muito bacana, muito correta, e principalmente na execução do FAC. Nós temos um FAC regionalizado. Então, qual é a nossa ideia? É dar oportunidade àquelas pessoas que fazem cultura, os fazedores de cultura na área mais periférica. Nesse sentido, a gente está trabalhando muito na parte do diálogo. Hoje à noite eu tenho uma grande plenária com toda a comunidade cultural do Distrito Federal, convidei vários eu quero ouvi-los, entendeu? Eu não sou dono da verdade, não sou salvador da pátria, nada. Eu estou para ouvir, dialogar e a gente procurar... Sua fase de Jesus já ficou para 20 anos atrás. Já passou. E eu estou realmente querendo ouvir, a gente assimilar, a nossa equipe vai estar junto. Mas um dos méritos que a gestão anterior tem, e isso já é um crescimento, é trabalhar com a regionalização dos nossos recursos. Que precisa ser aprimorado? Precisa ampliar? Precisa, é verdade. Mas eu preciso fortalecer aqueles que fazem cultura na área periférica daqui de Brasília, nas RAs, entendeu? Nos nossos bairros, nas cidades. Um dos mecanismos é o FAC, que já tem sido feito. A gente precisa turbinar essas ações. Mas, como eu falei anteriormente, eu também preciso dotar as cidades de espaços públicos qualificados para o exercício cultural. Então, por isso que eu tenho meio que uma obsessão de construir, sim,
de ver modelos. Óbvio, isso não é algo para agora, a gente precisa discutir muito, para ver modelos de equipamentos culturais. Eu falo isso porque a minha cidade, Planaltina, por exemplo, eu sei do impacto, do quanto que mudou a vida da cidade, tem um complexo cultural lá, para a vida cultural da cidade, para receber grandes espetáculos, tudo. Ainda mais se nós pensarmos que hoje, apesar de todo o investimento, de toda a luta do governo do Distrito Federal, de tantos investimentos, tantas obras, mas nós temos uma dificuldade muito grande de mobilidade no Distrito Federal. Então é muito complicado você imaginar que o cidadão vai chegar em casa no trabalho, depois vai pegar o seu carro ou pegar um transporte público e voltar aqui para a área central para assistir uma peça de teatro, um show, para visitar uma exposição. Então, se eu levo isso até a cidade, e a produção eu já tenho, o produto eu tenho, que são os selecionados do FAC, que na maioria das vezes são lá da própria cidade, ou mesmo para circular o que a gente aprova dentro dos nossos projetos. Falta o lugar. Falta o lugar. Mas o artista faz em escola, faz em igreja, faz em praça pública. Mas se eu puder oferecer isso também de uma maneira regular, contínua, se eu tenho um teatro, por exemplo, lá em Planaltina, eu tenho que ter uma pauta. Então, todo final de semana, quem está na direção do Complexo Cultural tem que trabalhar para que tenha um espetáculo, para que tenha uma peça e assim por diante. Então, é um desafio, é algo importante e realmente isso é essencial, que as pessoas venham visitar Brasília e saibam que também nos nossos bairros, na nossa área mais avançada aqui do centro, a gente também tinha e tem, né, muita cultura para mostrar. Muito bem, 8h57. Secretário, rapidamente uma última pergunta. A gente teve esse ano a retomada dos desfiles das escolas de samba aqui do Distrito Federal. Isso vai ser uma constante? Tem previsão para no ano que vem haver desfile de novo e continuar essa retomada ser mantida, ou aconteceu neste ano, não existe por hora previsão para que se continue? Olha, o carnaval aconteceu antes da minha entrada, né? A gente tem uma avaliação, nós vamos avaliar isso junto com os organizadores. O que a gente quer é a melhor aplicação dos recursos públicos, né? Porque envolve recurso público, e a exposição de uma maneira muito adequada do produto cultural. Né, no caso do carnaval, o desfile, perdão, das escolas de samba. Então a gente vai avaliar a nossa equipe e os proponentes dessa coisa para ver o melhor formato. Principalmente porque agora nós temos resultados. Então a gente tem que pegar o resultado, avaliar como é que foi, ver se o local é adequado, a data é adequada, tudo isso tem que ser avaliado e tem que ter uma decisão muito, muito simples, muito tranquila. Olha, gente, funcionou? Beleza, vamos manter. Olha, não funcionou? Vamos alterar. Mas a gente também tem a nossa tradição de carnaval. Eu já estou iniciando algumas conversas com o segmento do carnaval de época mesmo. Dos bloquinhos. Né? A semana que vem eu visito a Secretaria de Segurança Pública. Aí vamos pensar, mas por que tem a ver segurança? Tem a ver muito porque no carnaval é um gargalo a gente ajustar isso, que é o trânsito dos blocos e a questão da segurança pública. Então eu vou visitar o secretário Sandro Avelar, é pauta da nossa conversa, essa questão dos blocos. E aí, retomando a questão das escolas de samba, nós vamos fazer uma avaliação bem criteriosa, nossa equipe e também os organizadores, para que a gente ache o melhor formato. E com muita tranquilidade nós vamos tomar a decisão. Secretário, eu vou fazer uma confissão pública aqui. Eu conheci minha esposa no Carnaval de Brasília, no bloquinho, tá? Que coisa bacana. Um beijo pra você, meu amor. Então o Carnaval de Brasília existe. Ele é muito, muito proveitoso, hein, minha certo, hein, Diego? Muito bom. É isso aí, 8h59. A gente conversou ao vivo com o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Cláudio Abrantes, a quem a gente agradece muitíssimo a conversa. Secretário, seja sempre bem-vindo à Nova Brasil. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui, já sou ouvinte da rádio, né, e toda a parte jornalística, também a programação musical. Fico muito feliz de estar aqui, parabéns ao trabalho que tem sido feito. A gente está lá na Secretaria à disposição. Volto aqui deixar o convite aberto, por mais que a gente vá fazer essa plenária hoje para ouvir a comunidade cultural. Foi mandado para os segmentos culturais, né? Mas a gente quer convidar toda a comunidade, se quiser lá ir falar, nos ouvir. Também a gente está aqui para aprender e para dialogar. Não sou dono da verdade, muito pelo contrário. A gente tem que fazer uma tomada de decisão e a gente vai ouvir todos os segmentos para fazer essas tomadas. Então estão todos convidados hoje lá na Sala Plínio Marques, né? No complexo antigo, muita gente conhece como Funarte, né? Atrás ali do lado da Torre de TV. A gente vai estar lá a partir das 19 horas.
E aqui também meu abraço a toda a comunidade do Distrito Federal, em especial a comunidade cultural que sofreu muito nessa pandemia. Com certeza foi a classe que mais sofreu nessa pandemia, porque foi a primeira a parar e a última a retornar. Foram uma série de coisas que dá um programa aqui para a gente falar. Mas meu abraço a eles, meu respeito, minha consideração. E vamos em frente, porque a gente tem muito a produzir, fazer cultura para esse Distrito Federal. Obrigado, secretário. Conte também aqui com a Nova Brasil FM. 9 horas em ponto, não temos